7h05 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o compromisso do dia. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. 3 homens foram presos durante a Operação iCloud, voltada para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de smartphones. Paulo Vitor Monteiro, Felipe Cardoso e MacGyver de Souza. Todos foram presos durante a Operação iCloud, que envolveu policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia e também da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. O intuito dessa operação foi desarticular uma quadrilha especializada em roubos de smartphones, que tem um alto valor no mercado, inclusive no mercado negro. Ao todo, foram apreendidos pelo menos 20 celulares, 15 durante a segunda-feira e outros 5 na semana passada, quando um outro suspeito de integrar essa quadrilha também foi preso. Nós vamos conversar com o delegado titular do 12º Distrito Integrado de Polícia, Dr. Raul Neto, que vai detalhar como funcionou essa operação. Delegado, tudo começou depois que uma vítima que teve o celular roubado veio até o 12º Distrito Integrado de Polícia registrar um boletim de ocorrência. Isso no fim de janeiro. A partir daí, como que a polícia prosseguiu nesse caso? A partir do momento que a vítima procurou a delegacia de polícia e fez a comunicação do roubo, do furto do seu aparelho telefônico, nós iniciamos investigações e conseguimos identificar um autor, que na semana passada foi apreendido com aproximadamente 4 iPhones. Ele prestou depoimento, colaborou com as investigações. Na data de ontem, nós logramos êxitos e prendeu o trio quando se reunia para fazer a contabilidade e preparar a venda dos aparelhos aqui, iPhones, que estão sendo expostos aqui na reportagem. Olha, o detalhe é que foi preciso a participação de policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Isso porque a quadrilha utilizava um carro com uma placa clonada para executar esses roubos, o que dificultava bastante na hora das vítimas reconhecerem esses criminosos, porque algumas costumavam anotar a placa, mas quando iriam levantar as informações acabavam não batendo. Ou seja, essa parceria foi essencial, inclusive para identificar o modo que essa quadrilha agia. Sim, até agora nós já estamos investigando para saber onde se encontra o veículo, que já sabemos que o veículo possui restrição de roubo e era um veículo utilizado com uma placa clonada para que dificultasse a identificação dos autores por parte das vítimas. A gente sabe, delegado, que esse tipo de smartphone é de uma marca específica em que o rastreamento é bem diferente dos smartphones comuns. É preciso que o celular esteja ligado, é preciso, inclusive, que o proprietário, o dono do aparelho, libere a senha de um processador que fica dentro do smartphone para que só assim a polícia consiga rastrear. Aqui, inclusive, nós vemos um papel com alguns números, alguns códigos que ficam na parte de trás desse smartphone, que só assim o proprietário poderá identificá-lo. Ou seja, se você foi vítima recentemente, teve seu smartphone aí roubado, venha até aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia com a nota fiscal do seu aparelho, que vai facilitar bastante a devolução desses celulares por parte da polícia. Agora, delegado, em quais áreas da cidade, essa quadrilha costumava agir? Onde que eles foram presos? Que a área centro-sul é bastante propícia a centros comerciais, Então eles procuravam agir, mas eles não tinham uma loja específica, eram mais residências e realizavam a venda através do site, quando então a vítima oferecia seu aparelho e ela também era submetida ao roubo, ao golpe. Delegado, a gente sabe também que quando se cometem os roubos, geralmente é porque já tem uma terceira pessoa para comprar. É possível que esse receptador faça parte dessa quadrilha também, ou seria somente um outro criminoso aí, avulso, que acabava aceitando e comprando esses celulares? A investigação continua para que a gente possa identificar as informações e chegar ao restante do grupo que utilizava nesse golpe. Até agora, os 3 que foram presos aqui, mostrados na reportagem, foram flagranteados pelo crime de receptação qualificada e serão encaminhados de audiência de custódia, a qual irá decidir a justiça o destino deles. E mais um suspeito de envolvimento no massacre do Compage, que aconteceu em 2017, foi preso. Patrick Regis de Sena era considerado foragido e contra ele já existiam 3 mandados de prisão em aberto. Patrick Regis de Sena, de 25 anos, foi preso pelos policiais aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Compensa Zona Oeste da cidade de Manaus por envolvimento com o tráfico de drogas e foi apresentado à imprensa.
O Patrick tem várias passagens, inclusive por roubo, e ele também está envolvido no massacre que aconteceu no Compage no dia 1º de janeiro de 2017, quando 56 detentos foram assassinados. Delegado, o Patrick estava sendo investigado desde o que aconteceu lá no massacre, né? Na verdade, a nossa investigação partiu agora recentemente, quando começamos a receber denúncia de que ele estaria na área da Compensa, traficando droga, estaria de posse de uma pistola, estaria ameaçando seus desafetos no local. Então, sabíamos que assim que recebemos a denúncia, identificamos ele, sabíamos que é um elemento de alta periculosidade, verificamos que ele estava com 3 mandados de prisões em aberto contra ele. Passamos a monitorá-lo e conseguimos identificar o local onde estaria escondido. Esperamos o melhor momento para que pudéssemos ir até ele e ele não conseguisse fugir. Fizemos o cerco e fizemos a prisão e agora ainda conseguimos localizá-lo com uma certa quantidade de droga, onde foi lavrado flagrante ontem, aqui na base da homicídio. E agora ele ficará à disposição da Justiça para responder por todos esses homicídios. Ele estava com cocaína quando foi preso? Sim, cocaína e oxi. Estava ele juntamente com a companheira dele. Os dois foram flagranteados aqui na delegacia e ficarão à disposição da Justiça. Ele confessa a participação no que aconteceu lá no Compage? Não, ele nega, ele não confessa nenhum tipo de crime, diz que não tem participação alguma, mas sabemos que sim. A investigação que foi feita pelos delegados anteriores foi muito bem feita. Todos estão identificados e ele é um dos denunciados pelo Ministério Público por mais de 50 homicídios. O Patrick, como ele foi preso depois de uma investigação feita aqui pela DHS, não foi um mandado de prisão que foi cumprido, não. Por isso, ele deve ser levado para a audiência de custódia, onde o juiz vai decidir o futuro dele. E em Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas, um agricultor foi preso por estuprar e engravidar a própria enteada, uma adolescente de 13 anos. A repórter Manuela Montenegro tem os detalhes. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, adolescente de apenas 13 anos de idade, procurou o 46º Distrito Integrado de Polícia e lá então acabou revelando que desde os 10 anos de idade vem sofrendo os abusos sexuais cometidos pelo próprio padrasto que a criou desde bebê. Aos 11 anos, ela acabou engravidando desse homem e hoje cuida da filha, uma criança de 1 ano e 3 meses de idade, fruto aí de um desses episódios de estupro. Devido à gravidade da situação, foi representado um pedido de prisão preventiva em nome desse homem e no dia 14 de fevereiro saiu então a ordem judicial. As equipes da polícia se deslocaram até a comunidade Sagrado, uma zona rural do município, e lá então localizaram e fizeram a detenção do suspeito, um agricultor de 32 anos de idade. Ele foi encaminhado imediatamente para a delegacia e foi autuado por estupro de vulnerável. Durante os procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem da delegacia, que funciona como uma unidade prisional do município. E a menina de 1 ano e 6 meses, que pode ter sido vítima de agressão, teve a morte cerebral confirmada. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha. O Fred tem todos os detalhes sobre essa situação aí. O principal suspeito de ter cometido agressão contra a criança é o padrasto, que inclusive teve a prisão preventiva decretada agora, né, Fred? Isso, Adriane. O juiz Luiz Cláudio Cabral Araújo, durante o último plantão judicial, decretou a prisão preventiva de Alisson Glória Lima. Ele é suspeito de agredir a própria enteada, uma menina de apenas 1 ano e meio de idade. Na última quinta-feira, o Alisson se apresentou com a presença de um advogado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Depois que ele foi ouvido, acabou liberado. Ainda no último domingo, ele foi detido pelos policiais militares do município de Itacoatiara, mas como não havia mandado de prisão, ele acabou liberado. Agora, o juiz entendeu que a investigação feita pela DEPCA apresentou prova robusta, uma prova que realmente coloca
o Alisson ali na cena do crime. Essa criança de apenas 1 ano e meio de idade deu entrada no SPA, Serviço de Pronto Atendimento Danilo Corrêa, na zona norte da cidade, na última quinta-feira. A mãe dela chegou lá até a unidade hospitalar dizendo que ela tinha se engasgado. Mas aí, quando os médicos viram que tinham hematomas e ela tinha também uma parada cardiorrespiratória, os próprios médicos decidiram acionar a polícia e o Conselho Tutelar. Por isso, a investigação acerca desse caso se deu início. A criança estava numa situação tão complicada que precisou ser transferida para uma unidade de alta complexidade aqui na cidade de Manaus. Foi para o pronto-socorro Joãozinho, que fica na zona leste da cidade de Manaus. Lá ela ficou internada, mas aí foi realmente constatada a morte cerebral por conta de tantos danos que ela sofreu, de tanta violência. Agora a polícia segue atrás do Alisson Glória de Lima para cumprir o mandado de prisão preventiva, já que, por enquanto, ele é o principal suspeito, pelo menos pelo que a investigação apontou, e também o juiz entendeu dessa forma, por isso decretou a prisão. Adriane. Na delegacia ele chegou a dizer que o que tinha acontecido dos hematomas é que ele bateu nas costas da criança porque ela estava engasgada, né, para ajudar naquele momento. Só que os hematomas não são só apenas nessa parte do corpo, a situação se tornou muito grave, tanto que a criança morreu, né? Então a gente vai continuar acompanhando esse caso. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro desse suspeito, pode entrar em contato com a polícia, ligar no telefone 181 ou no 190, não precisa se identificar para ajudar a elucidar esse crime. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E uma adolescente de 16 anos foi espancada e mantida em cárcere privado por 2 dias. O suspeito do crime é um industriário de 31 anos, ex-companheiro da jovem. Ele foi preso na zona leste de Manaus. Além das agressões, a vítima ainda teve os cabelos cortados. Os crimes cometidos contra a mulher podem ser registrados em qualquer delegacia. Mas em Manaus há 2 delegacias especializadas nesse tipo de crime. Há alguns casos em que as vítimas precisam e até preferem um atendimento diferenciado. Aqui na Zona Norte é esta delegacia especializada em crimes contra a mulher, que funciona aqui no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, que atende tanto crimes da Zona Norte quanto da Zona Leste. E no dia 10 de março, uma adolescente de 16 anos compareceu até essa delegacia acompanhada de seus familiares, porque ela foi vítima de agressões e cárcere privado durante 2 dias. E o agressor foi o ex-companheiro dela, um homem de 31 anos, um industriário. Nós acompanhamos a apresentação deste homem aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia. Este industriário não teve o rosto mostrado. O nome dele também não será divulgado para que a vítima, a menor, não seja identificada. Mas a delegada responsável pelo caso explicou como foi que tudo isso aconteceu. O que chama a atenção é que eles se encontraram numa festa, ela foi para a casa dele ainda de vontade própria no sábado, até aí estava tudo bem, mas chegando na casa desse autor, ele passou a agredi-la, a exigir que ela confessasse uma suposta traição. Durante o depoimento, a vítima estava muito abalada e, inclusive, utilizava um chapéu sobre a cabeça. Isso porque, além de ter sido mantida em cativeiro, de ter sido agredida, ela teve o cabelo cortado pelo ex-companheiro. Ele passou a agredi-la com socos, com chutes, e para completar, no dia 10, no domingo, ele cortou todo o cabelo dessa vítima, né, deixou ela praticamente careca. Durante os 2 dias em que foi mantida em cativeiro sob agressões, essa vítima estava dentro de uma casa onde haviam outras pessoas, parentes, familiares do industriário. E foi uma dessas pessoas que avisou o pai da adolescente que a filha dele estava sendo mantida em cativeiro. A moça foi resgatada pelo próprio pai. Ela não foi conduzida a abrigos, como tem família, vai ficar sob os cuidados da família.
Nós vamos ouvir todo mundo, né? Nós não temos noção do que eles sabiam exatamente, como era um relacionamento já marcado por agressões. Nós precisamos ouvir essas pessoas antes de falar qualquer coisa. A prisão ocorreu na tarde dessa segunda-feira. O suspeito ainda está na carceragem da delegacia e depois de ser ouvido no inquérito, deverá ser encaminhado ao sistema prisional. Ele teve a prisão preventiva decretada e deve ficar à disposição da Justiça para responder pelo crime de cárcere privado. Ele não responde por estupro de vulnerável, porque a menor já tem 16 anos, já tem mais de 14 anos e era ex-companheira dele. Mas pelas agressões e por manter essa vítima presa durante 2 dias, ele está preso e vai responder ao processo. E nós mostramos ontem o caso de uma mulher que se jogou no Rio Negro para tentar escapar das agressões que teriam sido praticadas pelo companheiro. A nossa equipe conversou com o suspeito que se apresentou à polícia para prestar depoimento. Durante 2 horas, o suspeito foi ouvido por uma equipe policial aqui da delegacia especializada em crimes contra a mulher. O médico veio por livre e espontânea vontade e pôde contar a versão dele da história, do que teria acontecido na tarde do último sábado em um flutuante, quando ele e a esposa saíram de casa para comemorar o aniversário de um amigo. Ele disse que jamais imaginou um desfecho para essa situação. Ele chegou a conversar com exclusividade com a nossa equipe de reportagem e disse que presenciou a esposa conversando com um estranho. Não gostou da situação e resolveu ir embora do flutuante sozinho. Foi nesse momento que a esposa decidiu ir junto. Ele pediu diversas vezes para que a mulher continuasse na festa, mas ela não ouviu o companheiro e chegou a entrar na embarcação juntamente com o autor da agressão. No meio do rio, a confusão começou a piorar e foi aí que a mulher resolveu se jogar no rio, depois que ele disse que iria pedir o divórcio, já que ele queria se separar da esposa. No percurso da voadeira, estava completamente embriagado, eu queria me desvencilhar daquela situação. Eu dizia para ela que eu queria me afastar, que eu não queria mais, que nosso casamento tinha acabado. Eu tirei a minha aliança e joguei no rio. Ela fez a mesma coisa, jogou no rio, a aliança. E nesse momento eu fui rude com ela e a gente trocou muitas agressões verbais e ela se jogou na água. Eu jamais jogaria, como andaram dizendo, que eu joguei ela na água, que eu tentei matar. Eu não quero o mal da Glenda. Tá? A Glenda é a mãe da minha filha, tá bom? Eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não tenho ex-filha. Ela é mãe da minha filha, eu não quero mal. E imediatamente o barqueiro parou. Ela não queria voltar para a voadeira. Eu acalmei os ânimos, falei que a gente ia ficar bem. Para ela voltar, naquela situação, tanto eu quanto ela, nós estávamos muito bêbados. Tinha um risco muito grande. Eu não pulei na água porque eu sabia que eu não ia voltar se eu pulasse. Porque eu estava muito bêbado. E o barqueiro me ajudou a tirar ela. Foi muito difícil tirar ela, porque não tinha sustentação, não tinha apoio. E foi difícil colocar ela de volta na voadeira. 3 dias após a confusão, o médico afirma que está tentando voltar à rotina, já que teve a imagem divulgada pela esposa em várias redes sociais. Ele disse em depoimento à delegada que vai contribuir com o inquérito policial. E as medidas protetivas já foram liberadas. A partir de agora, ele não pode se aproximar da esposa. Ele afirma que vai cumprir o que foi pedido à justiça. Eu estou respeitando a distância, não entrei em contato com a família dela. Estou tentando resolver da melhor forma. Procurei ficar o mais alheio possível das coisas que estão falando a meu respeito, até para não me sentir tão mal. Não estou em casa, vou manter a distância, vou fazer todos os trâmites legais. Me arrependo muito. Se eu pudesse, eu voltaria atrás.
Na manhã desta terça-feira, o barqueiro, dono da voadeira, também prestou depoimento aqui na Especializada. Ele contou exatamente o que presenciou na tarde do último sábado. Ele chegou a contradizer algumas afirmações da mulher e isso também deve ser inserido no inquérito policial. Foi fundamental porque é um terceiro olhar. E ele alega realmente que viu o autor bater muito na vítima dentro do barco, né? Dentro da voadeira, no caminho do flutuante até o pier. O suspeito vai responder por lesão corporal e injúria. Nesse primeiro momento, ele fica em liberdade até ser finalizado o inquérito policial. Outras pessoas também deverão ser ouvidas, mas a partir de agora, a investigação segue de forma sigilosa. E a Polícia Civil confirmou que o mandante do assassinato da recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos, que aconteceu em maio do ano passado, foi o namorado dela, o traficante Carlinhos do Alvorada. Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o mistério da morte de Bruna Freitas, de 23 anos, foi desvendado após a prisão do primo dela, identificado como Andriel Amorim, de 28 anos. O rapaz foi preso no início deste mês por policiais militares na Avenida Torquato Tapajós, que encontraram com o suspeito um fuzil AK-47, munições e drogas. O suspeito foi encaminhado para a DHS e lá chegou a comentar sobre a morte da prima. Em depoimento ao titular da delegacia, Paulo Martins, Andriel apontou o traficante Carlinhos do Alvorada como o mandante da morte da recepcionista. Ele disse que tudo teria sido motivado porque Carlinhos teria acreditado que Bruna havia armado uma emboscada com traficantes de uma facção rival para matá-lo. Um inquérito sobre esse caso já foi enviado para a Justiça. Minutos antes da morte de Bruna, bandidos tentaram executar Carlinhos na saída de uma casa de forró no bairro da Alvorada, zona oeste da cidade. Bruna estava acompanhada de Carlinhos, mas ele conseguiu escapar. O corpo da jovem foi encontrado nessa área, aqui do Colônia Japonesa, no bairro Parque 10, zona sul da cidade. Bruna foi morta com pelo menos 4 tiros. O corpo dela foi removido e, a partir daí, a polícia começou a investigar o caso e apontou o principal suspeito deste homicídio, o Carlinhos do Alvorada. A Delegacia de Homicídios e Sequestros informou que esse caso já está resolvido e agora deve solicitar a prisão preventiva de Carlinhos. Outros envolvidos neste homicídio também foram identificados e devem ser indiciados pela Justiça. É importante relembrar que no ano passado, no dia 29 de julho, Carlinhos foi preso pela polícia com mais 2 comparsas durante um tiroteio. Carlinhos foi atingido com alguns disparos nas nádegas, mas foi solto pela Justiça. No momento que ela foi abordada, ela estava no veículo dela sozinha, né? E o primo conta que ela teria sido seguida em um determinado momento em que ela vinha em uma via pública, o carro dela foi trancado por esses indivíduos que estavam à procura dela, trancaram o veículo dela, desceram do carro já atirando e executaram a vítima. E, segundo ele, isso teria sido a mando do Carlinhos, né? Porque ele estaria com raiva da Bruna, estaria pensando que ela poderia ter armado contra a vida dele. O inquérito foi concluído, foi para a Justiça, mas não impede que nós façamos novas diligências, né, para tentar identificar todos os envolvidos e futuramente encaminhar para a Justiça o nome das pessoas que participaram. O Carlinhos já foi identificado, né? O Carlinhos é um dos autores. Nós temos relatos de pessoas que colocam ele como mandante, inclusive
O primo da Bruna diz que ele estava no veículo que fez a abordagem. Então, baseado nesses depoimentos e de outras pessoas, nós o indiciamos e mandamos o inquérito para a Justiça. O caso agora já foi, então, solucionado, falta apenas localizar o Carlinhos. O caso ainda não está encerrado, nós estamos fazendo as identificações de todos os envolvidos, né? E assim que tivermos a qualificação deles, iremos enviar à Justiça para que todos respondam por este crime. E na tarde de ontem, no Lírio do Vale, 3 irmãos foram baleados e um deles morreu. Também na Zona Oeste, um homem foi executado dentro de uma oficina. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente. Olá, Fred. A polícia já tem suspeita na investigação desses crimes? Por enquanto não, Adriane. A polícia ainda busca mais informações. O caso que aconteceu lá na Compensas, no norte da cidade, o Fabian Barroso, de 32 anos, perdeu a vida. Ele estava ali na frente da oficina quando foi surpreendido pela chegada dos bandidos em um carro. Essas pessoas desembarcaram e começaram a atirar. Na fuga, inclusive, uma pessoa que estava ali no local foi em busca desses atiradores, só que acabou também recebendo um tiro, ou seja, os bandidos atiraram nessa pessoa e conseguiram fugir. Após isso, as pessoas ali da área quiseram atendimento rápido e por isso buscaram o posto do SAMU que existe ali na zona oeste da cidade. Houve um tumulto muito grande porque na busca por esse atendimento imediato, essas pessoas danificaram o portão ali do posto do serviço de pronto atendimento de urgência. Após isso, inclusive, o SAMU fez o atendimento a essas pessoas, ao Fabian e também a outra que ainda não teve o nome revelado, e os dois foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. Só que o Fabian já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. Essa outra pessoa continua internada lá no hospital. A polícia, por meio da 8ª Companhia Interativa Comunitária, fez buscas ali na área da Compensa, mas não conseguiu encontrar nenhum detalhe. Outro caso similar aconteceu ali no Lírio do Vale, na Avenida Laguna. Os 3 irmãos estavam em frente a uma oficina quando foram surpreendidos pela chegada de uma pessoa armada, que então resolveu disparar, abrir fogo contra os 3 que estavam ali no local. O Juan Gabriel Brito, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele levou um tiro na cabeça. O irmão dele levou um tiro de raspão também na cabeça e sobreviveu. É o Luan Brito, que inclusive usa uma tornozeleira eletrônica. A polícia suspeita que o alvo desse criminoso fosse de fato o Luan, que acabou sobrevivendo a esse ataque feito por esta pessoa. Inclusive também esse atirador, quando foi fugir, as pessoas ali da área ainda também conseguiram chegar até ele, ele foi espancado, conseguiram tirar a arma, só que mesmo assim ele conseguiu dar continuidade a essa fuga, entrou em um carro e aí a polícia ainda não tem nenhuma informação também desta pessoa que fez essas vítimas lá no Lírio do Vale, viu, Adriane? Agora, Fred, esse não é o único caso, né? Um rapaz foi baleado e jogado para fora de um carro na noite de ontem, né? Já esse caso aconteceu na Avenida Santos Dumont, que é aquela avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foi na noite de ontem. O Natanael da Silva, também de apenas 19 anos, foi jogado para fora de um carro. A polícia foi até o local, porque o corpo foi deixado ali em via pública e recebeu, inclusive, informações de testemunhas sobre algumas informações deste veículo. Mas a polícia também busca informações de câmeras de segurança, porque elas sim podem ajudar a identificar esse veículo. Primeiro pela placa, depois pela cor, modelo, tudo isso pode ser preponderante para que a polícia consiga identificar esse veículo e depois saber de fato quantas pessoas estavam dentro deste carro. Como o crime aconteceu recente, foi ontem à noite, existem poucas informações, é prematuro afirmar alguma relação. Não se sabe a motivação, no entanto, em relação ao que aconteceu lá na Avenida Santos Dumont. Esse é um caso que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pela participação.
E agora a gente faz um breve intervalo. Você sabia que hoje é o Dia Internacional da Felicidade? Então pensa aí, o que é que te faz feliz? Qual é a razão da sua felicidade? O Manhã no Ar traz uma reportagem especial daqui a pouquinho para você. Eu volto já.